Que a chuva louva ao Senhor da nossa salvação. Amém? Feliz de ver o Benjamin com a sua família. Deus abençoe. As duas irmãs que têm vindo com frequência, já não as tratarei mais como visitante, porque já percebo que Deus está falando conosco nesses dias. Amém, irmãos? Quero convidá-lo e convidá-la para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou fazer menção de todo o capítulo, mas o que o Senhor quer que nós observemos nessa hora é o versículo 19, que você pode ler comigo, pode guardar no seu coração, guardar na sua mente. Vamos ler juntos? Não apaguem o Espírito Santo. A versão que está proposta, não apaguem o Espírito. Vamos ler novamente? Não apaguem o Espírito. Abaixe sua cabeça. Cristo Jesus, nós estamos com a nossa alma rejubilante, cantando ao Senhor nessa noite, felizes pelo Teu agir, por este novo ano, porque o Senhor é o Deus que renova as Suas misericórdias todos os dias, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe aqui. Soma, Senhor, a Tua voz, a minha, e fala com a Tua igreja. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me ouvem bem? Apesar da chuva? Dá para entender aí? Senão a gente fica orando. O resultado da pregação é oração. Mas eu queria fazer menção dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. O Espírito Santo de Deus tem me visitado nesses últimos dias, em 2023, desde o primeiro dia de 2023, me lembrando de coisas elementares, básicas, mas que com a automatização da vida, com o correr da vida, com as coisas que a gente vai fazendo, que a gente não pensa mais, a gente vai deixando de lado. Você lembra de quando você começou a dirigir? Eu tinha medo de não saber dar seta. Como é que eu faço para dar seta para a direita? Eu ficava pensando como é que faz para dar seta para virar à direita. E por causa disso eu nunca dei seta. Só para... Tem algum irmão que vai falar, eu também não, pastor. Olha lá, ó. Irmãos, quando eu comecei a dirigir, a gente ficava mais tenso. Agora a gente vai dirigindo, respondendo a esposa no WhatsApp, fazendo reunião de conselho, pagando conta. Também não pode, irmão, misericórdia. Mas a gente, por causa da automatização da vida, a gente vai se adaptando. O ser humano é um ser muito flexível. E eu li algumas coisas e eu não quero mostrar erudição para os irmãos, mas tem um texto que, se você tiver interesse, o texto se chama Vem Andar sobre as Águas, John Ortberg. E a própria proposta do título do livro, Vem Andar sobre as Águas, ele está analisando sobre a dificuldade de se não automatizar a fé. Os irmãos entenderam? A gente automatiza a fé. A gente tem fé. E eu queria lembrar a você que uma base pilar da nossa igreja, do nosso jeito de ser crente, é entender, preste atenção, você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Você entendeu? Você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Igreja presbiteriana entende assim. Até para cultuar nós dependemos do Espírito Santo de Deus.
Tem gente que fala assim, hoje eu não quero, a Maitê hoje não queria vir para a igreja. Não quero. Eu falei, você só tem 4 anos. Me dá 4 motivos. Não quero, não quero e não quero. E se jogou no chão. Eu falei, pelo 4º motivo, quase você convence. Eu estou fazendo uma digressão aqui para chamar a sua atenção, porque a Maitê não queria, porque ela disse que a roupa dela está feia, então se puder me ajudar, todo mundo sai, fala que ela está linda. Pastor, não faz isso. Eu estou só querendo chamar a sua atenção para dizer, meu irmão e minha irmã, que o assunto que nós vamos olhar aqui, estamos olhando, é não apaguem o Espírito Santo. Não apague o Espírito. Ué, para que o apóstolo Paulo vai dar uma recomendação tão elementar, tão básica, tão singela, tão simples? Quem é doido, quem é maluco de querer apagar o Espírito Santo? Quem é que em sã consciência vai dizer assim, não, Espírito Santo, pode deixar comigo. Espírito Santo, se o Senhor puder, faz as suas coisas, no domingo a gente conversa. E aí, meu irmão, minha irmã, o texto que eu mencionei aqui para os irmãos, e um outro texto do Brian Zend, que vai falar quando tudo está em chamas, quando o caos toma conta da nossa vida, e a gente quer entender por que o caos tomou conta da nossa vida. Então o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e eu quero lembrar aos irmãos que comunidade é essa. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, no versículo 8, vai dizer assim, vocês são tão crentes, e ele não está com ironia, vocês são tão abençoados, tão cheios da presença de Deus. 3 encontros foram suficientes para o apóstolo Paulo ter uma paixão profunda por aquela comunidade. Atos 17 vai falar, é para você dar um glória quando acontecer isso, tá bom? Não assusta não. Atos 17 vai dizer que o apóstolo Paulo teve por 3 sábados naquela igreja, cultuando com os irmãos, e foi suficiente. E no capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo fala, vocês estão com uma fama, vocês estão tão cheios do poder de Deus, o poder de Deus opera em vocês, vocês são eleitos, vocês são escolhidos, a graça de Deus é notória no meio de vocês, não só a Cássia na Macedônia, mas por todo o planeta. Todo mundo sabe que Deus agiu no meio de vocês, ao ponto de eu não ter nada para acrescentar. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai reforçando essa tese, só que do capítulo 2 até o capítulo 4, há uma denúncia sutil do apóstolo Paulo, dizendo assim, só que no meio de vocês, tem algumas pessoas que automatizaram a fé. No meio de vocês, Tessalonicenses, algumas pessoas que estão envaidecidas daquilo que Deus está fazendo. Eu não sei se você já cruzou com pessoas que tiveram uma experiência marcante com o Senhor, o primeiro amor. Tem um presbítero querido lá no Veloso, que a sua conversão, um presbítero amigo, André Nascimento, casado com a sobrinha do Luizinho, chama-se Luiz, e o presbítero, que não era presbítero, era só um menino da igreja, casou com a Aline, só que a família inteira não havia se convertido, e o Luiz gostava de forró, e ele alegrava um bairro inteiro com o seu forró. Esse irmão, quando se converteu, lá na IPI do Jardim Veloso, ele não conseguia conversar com a gente sem entusiasmo. Ele ficava horas chamando a gente de amado, querido, amado, querido, amado, querido, querido, amado. E teve uma hora que eu e o André, a gente já se conversava assim, a gente ficava pelo menos 10 minutos, amado, querido, querido, amado irmão. Os irmãos já vão entender o que eu estou no meu coração ardendo nessa noite. E o apóstolo Paulo então está construindo com essa igreja que tem a marca do Espírito Santo, que tem evidências do Espírito Santo, que tem provas de que o Espírito Santo atua. E o apóstolo Paulo então começa a observar e dar algumas recomendações no capítulo 5. E eu queria dizer para você, antes de olhar para o texto, para esse pequeno versículo que o Paulo está dizendo, não apague o Espírito. Queria dizer para você que você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus
te trouxe até aqui. Amém? Claro que não, pastor, foi meu carro. Deus usou o seu carro, Deus usou o seu desânimo, Deus usou a sua ocupação, Deus usou a sua preocupação, Deus usou o Landim orando no banheiro, se eu não fosse pastor daquela igreja. O pastor Marcos, ô Senhor, se eu não fosse pastor hoje, eu ia ficar com o Luciano Huck. E Deus fala, e o Espírito Santo nos traz aqui, amém, irmãos? Mas o que isso quer dizer então com apagar o Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos com urgência perseverar. Perseverança foi um mandamento do Senhor Jesus. Perseverem, fiquem, aguardem, até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que nós que aqui estamos, temos o selo do Espírito Santo, temos a chama do Espírito Santo, amém, irmãos? Só que, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vai dizer, e por isso o apóstolo Paulo está dando algumas recomendações dos versículos 15 em diante, para encerrar a sua carta. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos o selo, a chama, que pode ser grande, que pode ser um grande fervor, que pode ser o Luizinho, meu amigo lá do Veloso, que não conseguia não falar pelo menos 10 vezes, meu amado, meu querido, meu amado, e ele ficava naquilo, e eu achava engraçado, porque ele não tinha mais vocabulário para descrever o que Deus fez na vida dele. O primeiro amor. Gisele falou da Vitória e de fato me veio também a lembrança da Vitória. Irmãos, ela teve má formação no ventre, ela não tinha nenhum dos membros, nem braços, nem pernas. Quando a Gisele falou, eu falei, é verdade. E a Vitória cantava com muita convicção no meio da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, algumas coisas que esses dois textos que eu estou falando para você aqui, é que no circuito da vida, no correr da vida, algumas causas diminuem essa chama. Algumas contingências, algumas questões vão diminuindo, não é que o Espírito Santo saiu de você, não é que você perdeu sua salvação, mas esses dois irmãos que eu estou falando para você, esses dois autores, eles se debruçam sobre os seus problemas, sobre as suas angústias, e ele vai dizer, Landim, ele vai dizer, se vem andar sobre as águas, ele vai dizer no texto, que foi estudado lá em Harvard, que existe um gene, que eu não vou lembrar agora, mas é o gene do medo. A gente exposto ao medo, chega uma hora que a gente fica com medo. Chega uma hora que a gente começa, e ele vai dizer que o nosso organismo é capaz de transformar, de gerar, de trazer o medo para o nosso coração. E o apóstolo Paulo então vai dizer para mim e para você, não apague o Espírito, não diminua a chama do Espírito. Pastor, como é que então, o que é, do que estamos falando? E eu queria dizer pelo menos 3 causas que faz com que a gente diminua a intensidade na presença do Senhor. A primeira, irmãos, é o próprio tempo. É o próprio tempo. Já não temos mais medo de dirigir, já não temos mais medo do microfone, já não temos mais medo de falar em público, já dominamos, já temos a técnica de cantar, já sabemos os acordes, já sabemos as convenções musicais, já sabemos o caminho do templo. E o apóstolo Paulo, e a palavra do Senhor está chamando a minha e a sua atenção nessa noite, dizendo que muitos vão deixando esfriar a chama do Espírito, o ardor do Espírito Santo sobre as nossas vidas, simplesmente porque a dilatação do tempo faz com que as coisas naturalmente vão ganhando naturalidade, vão ganhando tranquilidade, e a gente já não mais
se anseia, se preocupa. Com o tempo, o casamento se esfria, com o tempo as amizades se dilatam. Essa, inclusive, é a teoria do Einstein, a dilatação do tempo. E eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez seja essa condição que temos vivido nesses últimos dias. Qual condição? Eu tenho o Espírito Santo, eu sei dos compromissos que eu tenho com a minha família, eu sei dos compromissos que eu tenho com a minha igreja, e eu sei da vida, e eu sei de muita coisa que eu tenho vivido nesses últimos dias, mas a gente vai se acomodando. E um autor que me persegue há muito tempo, chamado Leonardo Ravenhill, ele vai dizer que a igreja se acomoda com o mínimo, se acomoda com o pequeno, com o pouco. A segunda causa, meu irmão, minha irmã, é a incredulidade ou a infidelidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que com o passar do tempo, os nossos testemunhos já não nos empolgam mais. Hoje, na data de hoje, a minha filha Tsara está fazendo 6 anos de vida. Ainda não chegou o tempo da contagem das minhas orações. Os irmãos entenderam o que eu falei? Eu orei por 10 e hoje ela faz 6. E teve um exercício na escola agora, nos primeiros dias de aula, que a professora pediu para que ela escrevesse e descrevesse o nome e o motivo do nome, por que ela tinha esse nome. E ela veio e pediu para a gente contar para ela por que o nome dela era Tissara. E a gente contou assim: filha, Tissara, porque a mamãe sonhou, acreditou no sonho, escreve aí, está tudo certo. Não foi bem assim, né? A Gisele já olhando para mim, falando: conta direito. Irmãos, as experiências, as coisas que temos vividos, e hoje pela manhã, irmã, eu fui pregar no presbitério ABC, 2 igrejas nossas, que foram impactadas, que foram importantes, que foram relevantes lá na região do ABC, fecharam, simples assim. E hoje eu estive lá na igreja em que Deus marcou um tempo na nossa família, uma igreja que está passando por bastante dificuldade, bastante luta, e eu não conseguia entender porque eu não conseguia parar de chorar naquele lugar. A música não é tão bem cantada como nós, a comunidade está bem envelhecida, mas Deus foi mexendo de uma gratidão hoje pela manhã, uma gratidão da igreja que eu estou, dos amigos que eu estou, mas de um tempo que Deus me usou, e eu fui lembrando dos dias que eu fui para lá, para Santo André, dias em que a moto foi roubada, que o carro foi quebrado, que a Gisele tinha que parar a cada 10 minutos para vomitar, um tempo de muita dureza. Mas eu cheguei naquele lugar e fui vendo os meus amigos que são idosos. Um acabou de sair do hospital porque teve um infarto muito sério. A outra teve mais um AVC, está totalmente debilitada e se dispôs a estar hoje porque é aniversário da igreja. E uma das causas que faz a gente apagar a chama, diminuir a chama, é levar as coisas para a esfera da naturalidade. E quando nós levamos para a esfera da naturalidade, Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer: a esperança que se vê não é esperança. Aquilo que você está naturalizando, aquilo que você tem uma explicação, uma racionalização, não requer de você fé. E isso, irmão, irmã, o contrário da fé, teologicamente, é incredulidade. Racionalidade é uma coisa que você explica, se explica pela materialidade da coisa. E a terceira, irmãos, coisa que está no meu coração nessa noite, é uma coisa que tem assolado a nossa igreja, não a IPI Redonda, mas a igreja cristã brasileira, que alguns teóricos estão chamando de morte da alteridade. Sabe o que é a morte da alteridade? Alteridade é o outro. Eu quero que o outro me reconheça. Eu quero que o outro veja em mim características boas. Eu quero que o outro reconheça os meus dons e talentos.
Mas aí eu vou contar para você de uma experiência, eu vou falar do que Deus fez, eu vou contar para você do que Deus agiu, de como Deus agiu, e aí as pessoas estão aqui, Eu fiquei com uma vergonha de mim essa semana, que o diácono Henrique veio me contar um testemunho, e eu estava preocupado, ocupado, respondendo à esposa, porque dela eu tenho pânico, é só para chamar a sua atenção. E o diácono Henrique chegou para mim todo feliz, falou: pastorzão, arrumei um emprego, acabei de sair do quartel e arrumei um emprego. Eu falei: mano, glória a Deus. Irmãos, depois eu chamei ele e falei: Henrique, me perdoa, cara, glória a Deus, louvado seja o Deus da nossa... É só um estágio, pastor. Não, filho, você não está entendendo. Muito desemprego, muita luta, muita dificuldade. Eu deveria ter me alegrado, eu deveria ter parado o que eu estava fazendo. Me desculpe, me perdoe. E aqui, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo então está chamando a minha e a sua atenção, dizendo que em nome da morte e da alteridade eu sou importante, é relevante aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu estou fazendo, e eu não quero ouvir do outro, eu não estou preocupado com o outro. E assim, meu irmão, minha irmã, com o tempo, com a incredulidade e essa necessidade de reconhecimento, o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você que nós diminuímos a chama do Espírito Santo de Deus. E a minha oração, irmão, irmã, nessa noite, antes de avançar no texto, é para, se de repente você se encaixa numa dessas categorias. Talvez o tempo e a lida da vida, e as coisas que tem para fazer, e a segunda-feira, e os exames médicos, e um monte de coisa que a gente tem para fazer, faz com que a gente não tenha qualidade de relacionamento com Jesus. Que as nossas orações ao Espírito Santo sejam algo tão simples. E minha oração, irmão, irmã, nesse tempo, é para que Deus derrame renovo sobre nós. Que Deus derrame sobre nós esse primeiro amor, essa chama, esse ardor, esse desejo de parar todas as coisas e olhar para a palavra do Senhor e dizer: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Irmãos, irmãs, o apóstolo Paulo está no seu capítulo 5, dizendo algumas coisas. Eu queria que você olhasse comigo agora, do versículo 4 até o versículo 8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite. Amém, igreja? O que é ser da noite? São pessoas que não conseguem descansar, são pessoas que trocam as coisas importantes da vida. A noite é o lugar da escuridão e do perigo. O apóstolo Paulo vai dizer ainda, versículo 6: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E o apóstolo Paulo então está chamando a nossa atenção para perguntar como tem sido o nosso lugar secreto, como é que tem sido o nosso lugar de refúgio, como é que tem sido a nossa noite. Como é que tem sido a sua noite, meu irmão, minha irmã? Porque a palavra de Deus vai dizer que se a sua noite está sendo de ansiedade, desculpa, irmão, e eu estou pedindo desculpa só por retórica, mas a palavra de Deus garante que a ansiedade é pecado, e é um pecado do nosso tempo. E a nossa noite, para alguns, tem sido de pecado, de lugares escuros, de lugares escusos. E o apóstolo Paulo está nos lembrando essa comunidade, de que nós não devemos diminuir a chama do Espírito de Deus. E ele segue: nós, porém, os que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, para que vigiemos e não durmamos. Irmãos, irmãs, talvez o tempo fez você ficar tão ansioso, tão aflito,
porque agora você está diminuindo a chama do Espírito Santo de Deus na sua vida. Talvez o desejo de alcançar, talvez o desejo de avançar também seja esse lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo que quem não descansa, quem não encontra descanso, não pode entrar, diz o texto de Hebreus, no cuidado do Senhor. Nas minhas férias, tão aflito que eu fiquei, os irmãos já sabem um pouco dela. Eu li um texto chamado Shabá, Joshua Heschel, e tem uma frase impactante do livro que ele me chama a atenção. Irmãos, eu não quero mostrar erudição, por favor, é só para os irmãos entenderem o que está ardendo no meu coração. Talvez seja só para mim. Mas o Heschel fala uma coisa que chamou muito a minha atenção. Ele diz assim: Deus escolheu o tempo, o Cronos, para ser adorado. O que passou é dele. O tempo presente, ele quer ser adorado. E no tempo futuro, ele também quer ser adorado. O templo, o lugar da adoração, se chama tempo. É filosófico um pouco, mas o que ele está dizendo para mim e para você é: o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Já que é de Deus, tenha qualidade de tempo com Deus, tenha qualidade de relação com Deus. E o apóstolo Paulo então vai dizer para mim e para você, que quem não tem entendido isso, está diminuindo a chama do Espírito de Deus. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio do pastor? Amém? Irmãos, irmãs, versículo 12: agora vos rogamos, irmãos, preste atenção sobre isso, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortamos-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitem de retribuir o mal com o mal. Observa o que o Paulo está escrevendo. O Paulo está dizendo assim: irmãos, cuidem uns dos outros. Como é que eu posso cuidar do outro se eu estou vivendo a geração e a era da morte e da alteridade? Como eu posso cuidar de alguém? Como é que eu posso olhar para alguém? Como é que eu posso me relacionar com alguém se eu estou preocupado só com a minha vida, só com a minha perspectiva, só com a minha vida, só com o meu olhar? E o apóstolo Paulo então vai chamar a minha e a sua atenção. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é evidência de que o Espírito Santo está em fervor, está agindo efetivamente. Você nasceu para a glória de Deus, você não nasceu para outra coisa, você nasceu para gozar o Senhor, para adorar o Senhor. A sua raça não for para te adorar. Cantaram os nossos adolescentes ontem aqui, mais de 40 adolescentes, pulando, gritando, para a honra e glória do Senhor. E sabe o que eles estavam gritando? Se não for para te adorar, para que eu nasci? E a resposta contrária a isso, olha o que os adolescentes estão falando para Deus: se não for para te adorar, Senhor, então me mata, me leva, me recolhe. Amém, irmãos? Para os nossos filhos? Misericórdia, pastor. Mas se não for para a glória de Deus, irmãos, se não for para a glória do Senhor, então não há de ser, não há razão de ser. E o apóstolo Paulo então está dizendo assim: cuidem, admoestem, não permitam que se retribua o mal com o mal, cuidem uns dos outros. E aí o texto vai dizer para mim que essa geração, esse tempo que nós estamos vivendo, as empresas que ainda têm grandes funcionários, trabalham com números. Você é um número na sua empresa. A sociedade trabalha com desempenho, com performance, com entrega, com qualidade daquilo que está sendo elaborado e produzido por você. E o autor, Paulo, e o texto dessa noite está dizendo que se nós entrarmos nesse circuito, irmão, irmã, estamos apagando o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está chamando a minha e a sua atenção para que a gente não apague o Espírito
de Deus. Amém? Eu quero concluir, porque talvez a sua chama esteja bem pequenininha, e porque nós estamos automatizados, e nas férias eu pedi muito para o Senhor renovar as minhas forças. Senhor, restabelece, fala comigo, Senhor, fala comigo. E eu cruzei com um monte de amigo, pastor de férias, no fala de igreja. Você ouviu alguma pregação? Não quero ouvir pregação, não quero saber de culto, não quero saber de Bíblia. Calma, pastor, está nervoso? Porque, irmãos, a jornada faz a gente se desgastar naturalmente. A professora Gisele conta os dias para a sua aposentadoria. É natural a gente contar os dias para um descanso. O desgaste natural, e na vida espiritual não é diferente. Se o Senhor não derramar renovo sobre nós, isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, isso não quer dizer que Deus não está agindo na sua vida, isso quer dizer só que você está esgotado, isso quer dizer só que você não aguenta mais, isso quer dizer só que talvez você esteja automatizado, fazendo as coisas de forma automática, lendo os textos bíblicos de forma automática, e ainda assim a misericórdia do Senhor nos envolve. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir com as últimas palavras do apóstolo Paulo, depois dele dizer: não apagueis o Espírito Santo, não apaguem o Espírito. Ele vai dizer: não despreze as profecias, julguem as coisas, retém o que é bom, abstende-se de toda forma de mal. Mas como que eu vou fazer isso, Paulo? Se eu já estou automático, se tudo me cansa, se tudo me desmotiva. Vamos esperar acabar a pandemia, vamos esperar acabar a Copa do Mundo, vamos esperar as eleições, agora vamos esperar o Carnaval. E o texto dessa noite está dizendo, meu irmão, que isso é a dilatação do tempo. Daqui a pouco meu marido se converte, daqui a pouco meu filho se rende a Jesus. E o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção, dando uma única resposta. É que o apóstolo Paulo é mais filosófico, mais difícil, mas ele está sintetizando a proposta dessa noite. Porque o Espírito de Deus é uma pessoa. O Espírito de Deus é uma pessoa da Trindade. Meu pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmão, que pessoa precisa de relacionamento. Pessoa precisa de afeto, pessoa precisa de cuidado, pessoa precisa de olho no olho, pessoa precisa de sinceridade, de franqueza, pessoa, e essa é a pessoa da Trindade. O Espírito Santo está olhando para você e está dizendo: filho, acalma o coração, quero conversar contigo, quero falar contigo, mas eu não tenho mais calma para orar. Estou sempre orando, mas eu estou orando com alguma outra coisa. Desculpa, essa qualidade de conversa não serve para mim. Quem convive comigo sabe da minha intimidade. Se conversar comigo sem olhar no meu olho... Então, se você um dia veio repreendendo a esposa, não é porque eu sou tão ignorante, não. Olha para mim, para com esse celular. E a coisa está tão séria, Landim, que ela vai pegar o celular e fala assim, eu só vou... Aí eu falo, eu só vou responder uma pessoa que, está demorando nesse celular. Irmãos, eu quero ler o que o apóstolo Paulo está dizendo para a comunidade de Tessalonicenses, dizendo assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, o corpo, a alma, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. Fiel é aquele que está te chamando e o que vai fazer em você. Irmãos, orem por nós, saudai a todos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Irmão, irmã, evidência de que o Espírito Santo está impelido é que ele te leva em amor. Por quem você tem derramado lágrimas,
porque você tem militado com todas as suas forças. Se nenhuma causa te constrange a olhar para o Senhor e te fazer refletir, irmão, a chama está bem curtinha. Se nada, nem o teu filho, nem a tua filha, nem a tua família te faz chorar, porque às vezes, irmãos, a família faz a gente ficar nervoso. Às vezes, a convivência, às vezes, a automaticidade das coisas faz a gente ficar desanimado, desiludido, e dizer assim, igual Paulo fala, já entreguei nas mãos de Satanás. Você não está autorizado a fazer isso, irmão. O Paulo lá o Alexandre, ele não queria aceitar essas palavras. O Alexandre não queria se sujeitar ao amor. O Alexandre não queria. Quando Jesus olha para a figueira e vê que a figueira não tem fruto, Jesus está dando um exemplo para mim e para você. Então, irmão, irmã, em nome de Jesus, algo precisa nos mobilizar em amor. Amém? Amém, igreja? Precisamos amar uma causa em comum, precisamos amar algo que seja para além do nosso umbigo, senão nós estamos caindo na tentação do nosso tempo, eu, e depois eu. Tinha um jargão aí que os idosos falavam, farinha pouca, meu pirão primeiro, um negócio assim, não é? André, do seu tempo, André. Não, sem deselegância, pastor. Irmãos, irmãs, eu quero encerrar nessa noite, dizendo para você, nesse mês de aniversário da nossa igreja, Deus colocou algo que nos baliza, que é amor para um lugar em que Ele nos congrega para nós orarmos uns pelos outros. Um amor e a fidelidade do Senhor passa pela qualidade dos nossos relacionamentos, passa pela perspectiva que nós temos daqui, mas também para fora. Nós precisamos reacender, aquecer, alimentar e fazer essa chama queimar, deixar a chama do Senhor, do Espírito de Deus ser maior do que essa que tem automatizado as nossas relações e o nosso culto. Amém, irmãos? Precisa ser para além das escalas, precisa ser para além da obrigatoriedade, para além do compromisso sistemático. Eu venho porque sou pastor, eu venho porque sou funcionário da igreja, eu venho porque é o meu dia, e nós precisamos entender de forma espiritual o que vem ser a palavra voluntário. Voluntário para o crente é no trabalho. Na obra do Senhor você não é voluntário, você é soldado. Na casa do Senhor, no cuidado do Senhor, você é chamado, você é cheio da chama do Espírito de Deus. O conceito de voluntariado é quando você sai aqui amanhã na segunda-feira e você diz: Senhor, estou aqui disponível para te ajudar no reino, e todas as pessoas que cruzarem o meu caminho serão impactados por essa chama, porque lá fora a igreja militante do Senhor, ela não é voluntária. E aí, meu irmão, às vezes a liderança, os irmãos da igreja ficam numa dificuldade de chamar pessoas para orar, pessoas para pregar, pessoas para cantar, pessoas para desenvolver a obra, porque eu não quero ferir o princípio de voluntariado. Só que a palavra de Deus está dizendo que quem tem a chama acesa, quem tem esse ardor do Espírito, ele não é um voluntário, ele é o primeiro das fileiras. Eis-me aqui, Senhor, disse Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E no mesmo período, no mesmo tempo, o profeta Jeremias, Deus está olhando e dizendo assim: Jeremias, capítulo 3, capítulo 6, Jeremias, se tiver um, eu vou salvar todos. E o Jeremias pega as suas coisas e vai dando as costas. E Deus fala: está indo para onde, Jeremias? Ele fala: não tem nenhum, Senhor. Talvez Deus esteja fazendo essa pergunta: quem há de repercutir essa chama? Quem há de dizer desse amor? E talvez você olhe e diga: isso, eu acho que não tem ninguém, hein?
E a resposta que Deus estava esperando de Jeremias era essa: Senhor, sou eu. O Senhor disse que só um, se tiver um, o Senhor vai fazer uma revolução? E Deus disse: sim, só um, porque o texto dessa noite está dizendo que fiel é esse que nos chamou para nos santificar em tudo, corpo, alma e mente. Não fique esperando você se santificar, não fique esperando você melhorar, não fique, porque senão o tempo vai fazer você apagar o espírito, as contingências vai fazer você diminuir a chama. E o texto dessa noite está dizendo para mim e para você, igreja, em nome de Jesus, que você responda com urgência. Se não for para te adorar, cantou o seu filho ontem, se não for para te adorar, para que eu nasci? E Deus tem levado a sério aquilo que falamos aqui. Se você não quer perder o seu filho, porque ele mesmo fez compromisso com Deus ontem, se você não quer perder o seu filho, você precisa entrar neste local em que os seus filhos se colocaram ontem. E é culpa do Landim, que falou: repitam comigo. Claro que não é culpa, é o Espírito de Deus nos chamando. Amém, igreja? Eu não sei como está a sua chama, eu não sei o que arde no seu coração. Talvez o tempo fez você desistir das causas, talvez as contingências, a automaticidade das coisas. Evidência de que a chama está apagada é quando a gente só tem histórias muito longas, muito longes, muito distante do que Deus fez. Quando eu era adolescente, quando eu era. Isso evidencia que a chama está com você, mas que você está diminuindo a chama pelo tempo. Qual é a história de Deus contigo hoje, nesse tempo? Eu queria orar com você, queria convidar você para baixar a sua cabeça e pedir para o Senhor renovo, pedir para o Senhor que Ele